Beleza, meus queridos? Bem-vindo a mais uma aula. Professor Mauro, curso Vigor. Peço gentilmente que vocês tenham todos em mão a lei das contravenções penais. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: infração penal é um gênero, lembram lá das nossas primeiras aulas? Infração penal é o gênero de quais são espécies? Os crimes e as contravenções penais. Lembra ou não? Infração penal é o gênero, eu tenho espécie, crimes e contravenções penais. Nós estamos lendo aqui a principal lei de contravenção penal, mas não é, as contravenções penais não estão só nesta lei aqui. Esta lei aqui é só de contravenção penal, mas existem contravenções penais também em outras leis. Conseguiram entender? Perfeito? Não é só, é tipo que nem crime. Não estão só no Código Penal, estão em outras leis. Então, quando criaram em 1940, ali foi aprovado em 1941, quando entrou em vigor o Código Penal, em 1941, ele trouxe crimes. Depois, nessa mesma data aí, 41, veio esse decreto-lei trazendo só contravenções penais, perfeito? Em 1941, Código Penal traz os crimes e eu tenho a lei das contravenções. Repito, as contravenções não estão só nesta lei. Esta lei é a base, o norte, a arrancada, beleza? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que tu vai colocar aí é o seguinte: nós já estudamos sobre isso, sobre o chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A do Código de Processo Penal, tá? Pode escrever tudo isso em cima da lei. Olha o jeito que tá a minha lei, bem pintada aqui, tem um monte de artigo que não vale mais, não se preocupem. Coloquem o seguinte, cuidado, não cabe ANPP para as contravenções penais. Não cabe a ANPP para as contravenções penais. O que é ANPP? Acordo de Não Persecução Penal, tá? O ANPP está lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Perfeito? Perfeito. Por que não cabe ANPP, Mauro? Porque cabe transação penal. Lembra o que é transação penal? O promotor vai chamar o acusado ali, o autor do fato, e vai dizer: meu, tem uma barbadinha pra ti aqui. Paga 3 cestas básicas e esquece isso aqui. Tá pago. Pode ser? Pode. Isso é transação penal, tá? Por que não cabe acordo de não persecução penal? Por que não cabe ANPP? Porque cabe transação penal. Outra coisa que a gente tem que colocar aí, ó. Quem julga contravenção é a Justiça Estadual. Sempre, sempre. Quem julga contravenção é a Justiça Estadual. Perfeito? Pessoal, quem julga contravenção é a Justiça Estadual. Tu sempre vai colocar isso aí. Aí tu pode colocar aí o seguinte: Justiça Federal não julga contravenção. Sempre Justiça Estadual. Justiça Federal não julga contravenção. Perfeito? E eu falei sempre, quem julga é a Justiça Estadual. Quando nós cometemos mais de um crime na mesma circunstância, eu digo que houve a chamada conexão. Conexão lá do processo penal. Por exemplo, eu cometo um crime federal julgado pela Justiça Federal. E eu cometo junto com esse crime federal uma contravenção. De regra, pelas regras processuais, eu reúno todos estes crimes e contravenções e mando só para uma pessoa julgar, que teoricamente seria a Justiça Federal, perfeito? Quando o juiz federal ou o promotor federal pegar todos aqueles crimes, ele vai chegar e vai dizer o seguinte: opa, isso aqui é contravenção. Eu não posso oferecer denúncia porque a Justiça Federal, em relação à contravenção, não pode julgar. Vai ser julgado em separado lá na Justiça Estadual. E os crimes federais aqui? Esse a gente continua aqui. Exemplo, ao mesmo tempo, um terrorismo e uma contravenção, tudo no mesmo fato. O terrorismo vai para a Justiça Federal e a contravenção vem para a estadual. Perfeito? Chamado desmembramento do processo. Vamos lá. Contravenções penais. Outra coisa, coloquem aí, nome doutrinário das contravenções penais.
Nome doutrinário, chamado de nomen iuris, né? Nome jurídico, doutrinário. Nome doutrinário das contravenções penais. Chamado de 3 nomes, podem aparecer na prova. Se aparecer esses 3 nomes, já sabe que é contravenção penal. Delito liliputiano, vírgula, crime vagabundo ou crime anão. Delito liliputiano, vírgula, crime vagabundo ou crime anão. Mauro, por que desses apelidos doutrinários? Porque a pena é baixíssima, a pena é pequenininha, é anã, é lilipute. Agora o crime vagabundo eu não sei, mas é o nome doutrinário. Perfeito? Deve ser por causa da vadiagem, né? Que antigamente tinha aqui a vadiagem, a gente vai ver. Tem ainda. Crime vagabundo ou crime anão. Artigo 1º. Aplica-se as contravenções às regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. O que ele está falando aqui é a chamada norma supletiva. Ele está dizendo, sempre que tu estiver lendo uma contravenção penal, toda aquela parte geral do Código Penal também se aplica às contravenções, tá? Toda a parte geral, que não conflite com as contravenções. Parte geral do Código Penal, lembrando o artigo 1º ao 120, que nós estudamos bastante aqui já no curso Vigor. Artigo 1º, então, chamado de norma supletiva. Artigo 2º. A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional. Pessoal, quando nós estudamos aqui, nós conhecemos de arrancada, na primeira aula de Direito Penal, nós estudamos a chamada extraterritorialidade da lei brasileira. A possibilidade de eu aplicar o Código Penal brasileiro de uma situação que aconteceu fora do Brasil. Chamada extraterritorialidade, perfeito? Eu aplico a lei brasileira, eu aplico o Código Penal. O que esse artigo está falando é o seguinte, não existe a possibilidade de eu aplicar a lei das contravenções para uma contravenção que aconteceu fora do Brasil, beleza? Para mim poder aplicar a lei das contravenções, necessariamente a contravenção tem que ter ocorrido em território brasileiro. Mauro, o que é território brasileiro? Lembra das embarcações, aeronaves, do solo? Isso é tudo território brasileiro. Perfeito? Não existe a possibilidade de eu aplicar a lei das contravenções fora do Brasil. O que tu tem que colocar então? Artigo 2º, não admite o princípio da extraterritorialidade. Não admite o princípio da extraterritorialidade. Beleza? Bom, se não admite o princípio da extraterritorialidade, a contravenção penal só admite o princípio da territorialidade. Beleza? Só admite o princípio da territorialidade. Não admite a extra, só admite a territorialidade. O nome deste princípio da territorialidade, que só pode ser aplicado em um lugar, eu chamo de exclusivo ou absoluto. Então, a lei das contravenções penais adota a territorialidade exclusiva ou absoluta. Perfeito? Só pode ser aplicada dentro do Brasil. Territorialidade exclusiva ou absoluta. Tá. Agora eu vou dificultar. Vou lá para a nossa aula de Direito Penal, a primeira aula. O Código Penal adota o princípio da territorialidade exclusiva ou absoluta? Não, por quê? Porque ele pode ser aplicado para crimes que aconteceram fora do Brasil. Ele admite a extraterritorialidade. Perfeito. Todo mundo entendendo? Continuando. Artigo 3º. Vou explicar para vocês o que está escrito e vou explicar o que aconteceu após a reforma, tá? Do Código Penal. A Lei 7.209 de 84 reformou toda a parte geral do Código Penal. Reformou mesmo, em 84, só para vocês terem uma ideia. Lembra das excludentes de licitude? Sim ou não? Excludentes de licitude, está necessidade de legítima defesa. Antes de 1984, antes da Lei 7.209, não se chamava excludentes de licitude, se chamava excludentes de antijuridicidade, por isso que tem esse nome. Antijurídico ou ilícito, como sinônimo, porque antes de 84 não se falava ilicitude, se falava antijurídico, e com a reforma de 84 se chamou ilícito. Vamos lá, esse artigo 3º mudou, mas eu preciso ensinar para vocês. Vai que caia na prova, né? Para a existência da contravenção, basta ação ou omissão.
basta ação ou omissão. Pessoal, antes de 84, não se analisava se a pessoa agiu com dolo ou com culpa. Lembram que para existir crime preciso de dolo ou culpa. Não basta ação ou omissão voluntária. Tem que analisar dolo e culpa. Quer ver um exemplo? Ainda falei para vocês que um caminhoneiro, São Joaquim, estava fazendo uma curva, uma ação ou omissão, dirigindo o caminhão, um bêbado veio, encostou no pneu e entrou embaixo da roda, pum, morreu. Se aquele fato fosse uma contravenção, eu só analisava a ação ou omissão, se foi voluntária. Foi, dirigiu. Ah, dolo e culpa. Não interessa, vai ser punido. Estava dirigindo, vai ser punido. Depois da reforma de 84, ele fala assim, ó, não basta analisar só a ação ou omissão, tem que analisar dolo ou culpa. Pegamos o caso desse motorista, a gente pergunta, ele matou a pessoa atropelada por querer? Não foi doloso. O bêbado que entrou embaixo da roda foi se segurado, se equilibrou e caiu embaixo do caminhão. Será que ele matou essa pessoa de forma culposa, por negligência, imperícia ou imprudência? A resposta, ele estava dirigindo normal e o bêbado que veio. Estão vendo que isso eu fiz uma análise de dolo ou culpa? Isso lá na contravenção não existia. Bastava a conduta, ação ou omissão voluntária. Perfeito? Perfeito. Tá, Mauro, e agora? Agora precisa analisar dolo ou culpa, desde 84 para frente. Isso aqui é de 41, não esqueçam. Tá, e como é que fica esse artigo 3º? Parte da doutrina diz que isso aqui não vale mais. Perfeito? Porque precisa analisar dolo ou culpa. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender de uma ou de outra qualquer efeito jurídico. Perfeito? Bom, vocês podem colocar o seguinte. Damásio dizia porque ele morreu ano passado, né? Damásio dizia ser inaplicável após a reforma da parte geral do Código Penal ocorrida em 1984. Ser inaplicável após a reforma geral da parte penal, do Código Penal, ocorrida em 1984. Essa reforma foi ocorrida pela Lei 7.209, tá? Tranquilo. Só para vocês saberem, expliquei o 3º, tá? Só para vocês saberem. A regra não precisa analisar dolo ou culpa, mas o Damásio e vários juristas falaram, opa, isso aqui não vale mais, porque a gente tem que sim analisar dolo ou culpa. Continua. Artigo 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. Não é punível a tentativa de contravenção. Eu peço que vocês pintem, André e demais colegas, a palavra punível. Não é punível a tentativa de contravenção. Galera, eu vou ensinar, eu não consigo ensinar tudo e dizer por quê. Mas eu vou botar um rol de crimes aqui que eles não admitem tentativa. Não é que não seja punível. Não admite. Mauro, quando que ocorre a tentativa? Lembra do iter criminis? Lembra? Eu tenho aqui início da execução e eu tenho aqui a consumação. O que é tentativa? Iniciou a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso que é tentativa. Iniciou a execução. Os crimes que eu vou colocar agora para vocês significam que não tem iter criminis. O mero iniciar a execução já consuma. Iniciou a execução, já consuma. Por isso que não admitem tentativa. Perfeito? Vocês vão colocar aí, ó. Não admitem tentativa. Não admitem tentativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquem um 6 aí. Não admitem tentativa. Despenca em prova. Despenca. Primeiro crime que não admite tentativa. Culposo. Culposo não admite tentativa.
Porque tu não inicia a execução, quando viu, pum, o crime aconteceu. Estão vendo por que não admite tentativa? Não tem início, tu não tem aquele intercrimes que tu domina. Quando vê, pum, o crime aconteceu. Culposo. Préter doloso é a mesma coisa, também não admite tentativa. Primeiro, culposo. Segundo, préter doloso. Préter doloso. Terceiro, omissivo próprio. Omissivo próprio. Exemplo, omissão de socorro, não admite tentativa. Ou tu presta ou tu não presta socorro. Se tu não prestar, é omissão de socorro. Ah, Mauro, e se num momento eu não prestei o socorro e depois fui lá e prestei? Então não tem omissão de socorro. Tu prestou o socorro, só demorou para prestar. Estão vendo? Por isso que não tem tentativa? Omissão de socorro. 4. Unissubsistentes. Subsistentes. O que são crimes unissubsistentes? São aqueles crimes que se consumam com só um ato. Lembra que o intercrimes é uma sequência de atos? Iniciei a execução e cheguei na consumação. Aqui eu tenho vários atos. O unissubsistente se consuma com um ato. Iniciei a execução, consumou. Perfeito? Unissubsistentes. 5. Habituais. O que são crimes habituais? Aqueles crimes que a conduta se reitera no tempo. Exemplo, curandeirismo, mendicância. Estes crimes, para mim, na minha opinião, não admitem prisão em flagrante. Porque crime habitual, tu não sabe quando o crime se consumou. Para ser considerado um crime habitual, a pessoa que faz curandeirismo, curandeirismo, tem que praticar vários atos de curandeirismo. Aquela de botar a mão, pum, tá curado. Perfeito? Isso é o curandeirismo. Tem que praticar vários atos. Até alguém chegar engraçado e dizer, opa, isso é curandeirismo. Vamos oferecer denúncia. Tá, mas quando que o crime se consumou? Não sei. O habitual a gente não sabe quando o crime se consumou. Se tu não sabe quando o crime se consuma, quando é que tu vai saber quando é que ele iniciou a execução? Perfeito? Habituais. Crimes de atentado. Vou botar aqui, ó. Habituais. Atentado. Exemplo, artigo 352 do Código Penal. 352 do Código Penal. Pessoal, crimes de atentado é exatamente isso. É punível como consumado o mero tentar. É punido como consumado o mero tentar. Exemplo do 352. Tentar fugir o preso. Se o preso tentar fugir, o crime se consumou. Perfeito? Chamado crime de atentado. Todos os crimes de atentado não admitem tentativa, porque tu mero tentar já consuma o crime. Perfeito, meus queridos? Perfeitos. Tá, olha só. Isso eu mostrei para vocês que a tentativa fisicamente não é possível. Perfeito? Por isso que eu coloquei, não admitem tentativa. Agora a gente vai folhear aqui a nossa lei das contravenções e vocês vão me dar... Ali, ó, achei de arrancada. 29. Artigo 29 da lei das contravenções. Provocar o desabamento de construção. Sabe quando tu quer botar uma casa abaixo que tu fica quebrando? Sim ou não? Provocar desabamento de construção. Aí tu começa a quebrar a casa, a polícia chega e diz o seguinte, ô meu, o que tu tá fazendo aí? Ah, eu quero derrubar isso aqui. Provocar desabamento de construção. Não é assim para derrubar isso aí. Ainda mais se a construção for alheia, né? Ó.
Consumação. Provocar desabamentos de construção. Começo a quebrar para a casa cair. Iniciei. Fui interrompido pela polícia, não cheguei na consumação. Isso aqui não é tentativa? Sim ou não? Opa! Então, contravenções penais admite tentativa. Ela só não é punida. Por quê, Mauro? Pelas chamadas razões de política criminal. Que não tem como explicar para vocês o que é isso, mas é algo bem fácil. Admite tentativa. Contravenção. As contravenções admite tentativa. Ela, conforme o artigo 4º, só não é punida, perfeito? Só não é punida. Pessoal, o que eu estou falando, o que eu ensinei isso para vocês é para uma prova séria, tá? Para uma prova séria, assim que funciona. Se o cara que estiver fazendo a prova e tiver de boa intenção, ele vai dizer o seguinte: não é punida a tentativa destes 6, e esse aqui seria o 7º. Não é punida a tentativa. Aquele 6 e o 7º. Não admite tentativa. O 6 e este 7 está de fora porque ele admite tentativa. Ela só não é punida. Perfeito? Perfeito. Cuidado. Olha o que eu vou falar para vocês. Se o maluco que estiver fazendo a prova é cabaço de fazer prova, ele vai dizer o seguinte: não admite tentativa, e ele vai botar todos os 7. Aí ele é cabaço. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Ele vai dizer o seguinte, ó: não admite tentativa, todos os 7. Ele é cabaço. Por que ele é cabaço, Mauro? Porque a contravenção fisicamente admite tentativa, ela só não é punida. Esses aqui não tem como eu fracionar. Primeiro ato consumou, todos eles. Esse aqui tem como eu fracionar. Acabei de falar o 29. Iniciei a execução, a polícia veio me interrompeu. Ó, a tentativa é possível, ela só não é punível. Esses aqui não são possível, não admitem. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Cuidem todas as alternativas. O maluco vai colocar assim, ó: não admite tentativa. Se ele colocar todas as 7 na A, todas as 7, ou qualquer uma delas, e o resto foi tudo ridícula, tu vai colocar aqui. Perfeito? Tu vai ter que marcar A. Mesmo tu sabendo que admite tentativa e isso não é punida, se ele colocar na questão que não admite tentativa a contravenção, tu, contra a tua vontade, vai colocar verdadeiro. Conseguiram entender ou não? Mauro, prova para promotor, juiz, delegado, defensor. Admite a tentativa, a contravenção admite tentativa? Sim, ela só não é punida. Prova para guarda municipal, para PM, para soldado, essas coisas. Admite tentativa? A resposta é não. Para as provas mais baixas, a resposta está aqui, ó. Beleza? Isso tudo é da banca. Jamais o CESP ia perguntar isso aqui. Se a contravenção penal admite tentativa, a resposta é: para o CESP sim, ela só não é punida. Só não é punida. Ah, é tentativa? Então beleza, então o fato é típico, porque eu só puno consumado. Eu só puno contravenção consumada. As tentativas não são punidas, é fato atípico. Conseguiram entender? Pelo amor de Deus. Vamos lá, voltamos. É só ler a questão. As penas principais são, artigo 5º, as penas principais são prisão simples e multa. Prisão simples e multa. Pessoal, ó, pena. Pena. Eu vou pegar das mais graves para mais leve. Reclusão. Detenção. Prisão simples e multa. Essas são as penas, perfeito? Regime de cumprimento das penas.
o regime de cumprimento das penas. Fechado, semiaberto e aberto. Perfeito? Perfeito. Olha só. Quando tu é punido com reclusão, tu pode começar em qualquer regime. Quando tu é punido com detenção, tu pode começar em qualquer regime. Parei aqui, perfeito? Sou punido com reclusão, perfeito. O juiz determinou regime semiaberto. Iniciei no semiaberto, o crime era com reclusão, pena inferior a 8 anos, semiaberto. Tô lá no semiaberto, cometi uma falta grave. Vou regredir pro fechado. Regressão de regime. Fui punido com detenção. Posso começar... Aliás, desculpa, a detenção não começa em qualquer regime. Eu começo aqui, ó, no semiaberto ou no aberto. Perfeito? Fui punido com reclusão em qualquer regime. Detenção começa necessariamente no semiaberto ou no aberto. Começa aqui, no semiaberto ou no aberto. Comecei a cumprir no aberto, falta grave, regredi para o semiaberto. Outra falta grave, regredi para o fechado. Perfeito? Perfeito. Fui punido com prisão simples. Prisão simples é só na lei das contravenções. Só em caso de contravenção. Fui punido com prisão simples. Só existe prisão simples para as contravenções. Daqui a pouco eu chego nesse artigo. Mas a prisão simples, quando tu é punido com prisão simples, tu é condenado ali na contravenção, tu começa no semiaberto e no aberto. Daqui a pouco eu chego ali, daqui a pouquinho. Se tu começar no aberto e tu cometer uma falta grave, semiaberto. Perfeito? Se tu cometer outra falta grave, não pode ir para o fechado. Se eu começo no semiaberto e cometo uma falta grave, cometo 10, 15, 20 falta grave, não posso ir para o fechado. Em nenhuma hipótese, a pessoa condenada por contravenção vai para o regime fechado. Nunca. Prisão simples nunca vai para o regime fechado. Perfeito? Olha só, outra espécie de pena dentro da lei das contravenções é a multa. A multa, pecúnia, dinheiro, multa. Em nenhuma hipótese, a multa pode ser convertida em prisão. Perfeito? Em nenhuma hipótese a multa pode ser convertida em prisão. Vai estar assim na questão de vocês. Fulano foi condenado a pena de multa de 10 salários mínimos. Se ele não pagar a multa, o juiz vai converter a pena de multa em prisão. Certo ou errado? Errado. Nunca a multa pode ser convertida em prisão. Se ele não pagar, execução fiscal. Preso, ele não vai. Tá? Vamos avançar um pouquinho ali. Vamos achar um crime ali. Quero achar um crime. Deixa eu ver aqui. Vou no 29 mesmo. Vamos lá no 29. Provocar desabamento de construção ou por erro no projeto ou na execução, dá-lhe causa. Pena, multa. De quanto? De 1 a 10 conto de réis. Quando tu lê isso, tu vai sempre riscar esse conto de réis, porque isso não existe mais, tá? A pena é só multa. Tiver conto de réis, risca. Por quê? Porque não tem como fazer conversão. Não tem. Essa moeda não existe há 300 anos. Conseguiram entender? Tu vai deixar só então pena, multa. Se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública. Ah, Mauro, então e se provocar a desabamento de construção, a pena é só multa. Só multa. Não tem prisão simples? Não, só multa. Ah, então volta lá no início. No quinto, as penas principais são prisão simples ou multa. Elas podem ser aplicadas isoladamente, ou só prisão simples, ou só multa, ou cumulativamente. Prisão simples e multa, prisão simples ou multa, tudo do mesmo artigo. Conseguiram entender? Ou aplica só uma, ou aplica as duas, ou aplica prisão e multa, ou aplica prisão ou multa. Isso é possível. Vamos lá, prisão simples e multa. Sexto. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário. Olhem para mim.
O regime fechado é cumprido nas penitenciárias. É daqui que eu tirei que quando tu é condenado nesses regimes, tu não pode ir para o fechado, porque condenado por contravenção não pode ter rigor penitenciário, não pode ir para o fechado. A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Continuo. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados da de reclusão ou de detenção. Porque a pena é pequenininha, né? A gente não quer misturar os criminosos, senão um ensina para o outro como cometer o crime. Parágrafo 2º. O trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 dias. Perfeito? O trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 dias. Artigo 7º. Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma nova contravenção, depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Meus queridos, vocês não entenderam nada, mas na prova vai cair o seguinte esquema: infração penal com trânsito em julgado. Infração penal com trânsito em julgado, eu vou botar aqui, ó, nova infração penal, não precisa trânsito em julgado. E aqui eu vou botar resultado. Resultado. Aqui eu vou escrever 1, 2, 3, 4 possibilidades. Crime, crime, isso aqui basta tu decorar. Contravenção, contravenção. Vezes crime, contravenção, contravenção, crime, resultado, reincidente, 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 primário. Este artigo 7º está falando exatamente isso. O que, Mauro? Está aqui infração penal com trânsito em julgado. O crime é uma infração penal, concorda comigo ou não? Sim. A contravenção é uma infração penal, sim ou não? Sim. Se eu tenho um crime com trânsito em julgado e cometo outro crime, este segundo crime eu sou considerado reincidente, porque eu tenho aqui antes um trânsito em julgado. Se eu cometo um crime com trânsito em julgado e depois eu cometo uma contravenção penal, na hora da punição aqui eu sou considerado reincidente, porque eu tenho um crime com trânsito em julgado. Se eu cometo uma contravenção penal agora e ela transita em julgada e depois eu cometo um novo crime, quando eu for punido, eu cometo uma nova contravenção, quando eu for punido aqui, eu vou ser considerado reincidente. Agora olha de baixo. Eu cometi uma contravenção penal com trânsito em julgado. Agora eu cometi um crime. Quando eles analisarem este crime aqui, eles vão esquecer essa contravenção e vão dizer: tu é primário. É isso que o artigo 7º está falando. É exatamente isso. Cometi uma contravenção e cometi outra contravenção, aí tu é reincidente. Cometi uma contravenção e agora cometi um crime, vai dizer: aí tu é réu primário. Ele está falando, na verdade, esses dois de baixo. Precisa memorizar isso para a prova. Precisa, obrigatoriamente. Eu achei que não tivesse muita questão de lei das contravenções, desta lei aqui, né? Nas provas de concurso, porra, muita. Questão recente, 2020, 19, 18. Até fiz as questões, não terminei ainda, mas eu posso enviar para vocês. Amanhã já está pronto. Artigo 8º.
No caso de ignorância ou errada compreensão da lei, quando excusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Pessoal, eu quero que vocês só pintem ali, ó, e circulem. A pena pode deixar de ser aplicada. Aquilo ali se chama perdão judicial. Se eu não me engano, lá no artigo 23 do Código Penal, olhem para mim, precisam saber disso. Se eu não me engano, lá no artigo 23 do Código Penal e na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, está escrito o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. A lei pode ter saído há 50 anos atrás, como ter saído ontem. Tu é obrigado a cumprir. Ah, mas eu não conhecia. O problema é teu. O desconhecimento da lei é inexcusável. Não tem desculpa. Mas o desconhecimento da contravenção é excusável. Eu chamo isso de erro. Tu demoliu a casa aí, velho. Tá vendo que isso é uma contravenção? Ah, doutor, não sabia, eu tinha que construir uma outra aí. Demoli essa porra aí. Não sabia? Achou que fosse normal? Achei que fosse normal. Tá perdoado então. Beleza? Conseguiram entender? Isso é chamado erro. Erro de proibição. Ou simplesmente ignorância. Ignorância da lei. Lá no Código Penal fala o seguinte: ninguém pode alegar nos crimes que não conhecia. O desconhecimento da lei é inexcusável. E o desconhecimento da contravenção tem desculpa. É excusável. Aí o juiz vai aplicar perdão judicial. Tranquilo? As pessoas podem alegar que não conheciam a contravenção penal? Podem alegar. A pessoa pode alegar que não conhecia que aquilo é crime? Não pode alegar. Exemplo clássico. Uma moça do interior, com compleição física, 13 anos, foi lá e transou com um rapaz de 18. Ele cometeu estupro de vulnerável. Ele pode dizer: ah, mas eu não sabia, porque olha o tamanho dela, já deu para todo mundo. O problema é teu. Aliás, tem decisão do próprio STF que diz o seguinte: vida sexual ativa não é impedimento para caracterizar o crime de estupro de vulnerável, por mais que ela tenha uma vida sexual ativa. Se tu comeu, cometeu o crime. E descobrirem, cometeu o crime. Já avisa agora para os espertinhos. Artigo 9º. A multa, como é que é o nome, as colegas e os rapazes, eu estou decorando ainda. Como é que é o nome da colega aqui? Ana Paula. Artigo 9º diz o seguinte: a multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código Penal sobre a conversão de multa em detenção. Isso aqui está certo ou está errado? Ana Paula. Em prisão simples. Está certo ou está errado? Vai ser medo. Tipo na hora da prova, vou ter que marcar alguma coisa. Claro que o oral é o mais difícil, né? Mas os colegas já sopraram para ti. Tá errado. Tá errado. Em nenhuma hipótese a multa pode se converter em prisão. Mas Mauro, tá escrito aqui. Mas eu tinha falado para vocês antes, em 84 mudou. Só que esta regra mudou, não foi em 84, foi depois, tá? Coloca o seguinte: revogado tacitamente pelo 51 do Código Penal. Revogado tacitamente pelo 51 do Código Penal. Pessoal, peço um pequeno favor para vocês, é o seguinte: se vocês olharem o artigo 51 do Código Penal, vai estar escrito o seguinte ali embaixo: alterado pela lei tal do ano tal. Vocês têm o Código Penal aí? Sim? Olha o Código Penal, artigo 51. Ele foi alterado, o Código Penal, o 51. E vai estar escrito no 51: alterado pela lei tal do ano tal. Eu não me lembro se foi 94 ou 97. 96, André? Olha, desde 96 não pode mais converter a multa em prisão simples. E antes podia. Não esqueça, isso aqui é de 41. Até 96, André, antes dessa lei aí podia. Depois não pode mais. Isso aqui está valendo então? Não está valendo, desde 96. Perfeito? Sim? Tá, então já risquem aí e coloquem. Não está valendo. Foi revogado tacitamente pelo Código Penal, pelo artigo 51 do Código Penal.
Aliás, todo o nono. O caput e o parágrafo único, tá? Não estão valendo. Vamos lá? Artigo 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. Nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Nem a importância das multas ultrapassar 50 contos, a gente sabe que isso aqui não vale mais. Porque não existe mais contos. Então tu já pode arriscar ali. Nem a importância das multas ultrapassar 50 contos. Isso aí está errado. Não pode mais isso. Quando a gente chega no 10, está escrito assim, ó, a duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5 anos. Pessoal, com o pacote anticrime aprovado pelo ex-ministro Sérgio Moro, a duração máxima da pena de uma pessoa que cometeu crime, a duração máxima da pena, a duração máxima é 40 anos. A duração máxima da contravenção, conforme o que eu li agora, é 0,5 anos. O tempo de cumprimento máximo é 40, mas tu sabe que o cara pode pegar mais. Ele pode pegar 200. E esse maníaco, esse Lázaro aí, vai se lanhar de cadeia. Vai pegar uns 200 para cima, mas o máximo que ele vai cumprir é 40. A contravenção, o máximo que eu cumpro é 5, mas eu posso pegar mais. Beleza? Eu posso pegar mais, mas o máximo que eu vou cumprir é 5. Não é que a pena máxima da contravenção vai ser 5. O máximo que eu cumpro é 5. Posso pegar 15 anos de contravenção. Vários jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bicho, jogo do bicho. Vários bingo, 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 bingo. Bom, o maluco tá com 12 anos já de contravenção. Só vai cumprir 5. 11. O 11 coloquem assim, surcida a pena. O máximo não é até 200. Ou seja, não tem. Não tem? Não tem, o máximo não tem. Só tem o quanto eu vou ficar preso. 40. Pessoal, olha só, existem várias regras dentro da LEP. Várias regras dentro da LEP que tu pode sim cumprir mais que 40. Existem várias regras dentro da LEP. Por exemplo, eu fui diretor da PASC, para quem não sabe, e estava preso lá o Seco, o Zé Carlos dos Santos, o Seco, assaltante banco, aquele conhecido. Ele pegou 100 e poucos. Ele, na época, era 30 anos, não tinha isso aqui ainda, ele já tinha cumprido 15. Ele tinha pegado 175, vou botar aqui, não sei exato, mas era mais de 100. E ele já tinha cumprido 15. E ele falou para mim, doutor, minha pena é 175, mas eu só preciso cumprir mais 15. E o resto, tá pago. Tudo pago. É assim que funcionava, perfeito? Perfeito. Ele estava aqui, ó, no 17. Se ele cometeu uma falta grave, a contagem dos 30 zera. Ele vai ficar 47. Se cometeu uma falta grave, exemplo, foi pego com o celular. Essa contagem aqui, zera. Se ele cometeu um novo crime, a contagem, zera. Tá, vou pegar o cara aqui, ó, sai com 40, pena 300, foi condenado a pena de 300, 321, sai com 40 anos, cumpriu 39. Se ele cometeu uma falta grave aqui, falta grave, ou cometer novo crime, ele só vai sair da cadeia depois de cumprido 79 anos. Prisão perpétua para ele. Perfeito? E abate de cima. E abate no 321. Sim. Sim. Depois que ele cumprir 79 anos de prisão, ele vai dizer, tá liberado, tá pago. Porque tu ficou os 40 direto preso. Zerou os 39. Isso, exatamente. É assim que funciona. Para zerar os 39, comete uma falta grave ou um novo crime. Os vagabundos não cometem crime de dentro da cadeia? As penas são tudo zeradas, velho. Daquela contagem de 40 agora. Tudo zerado da contagem.
Se chama database. Novo crime, tocou a database. Começa a pena do 0. Para alcançar os 40, tá? Aquela cumprida continua, paga. Não. O problema é dele, porque senão o cara vai cometer um monte de crime e vai dizer: azar o que eu fizer, depois com 30 anos eu vou sair. O problema é dele. Mas no caso do cara ter pego uma pena de 20 anos, por exemplo, aí... Não, e tu tem que saber as regras da progressão de regime. 1/6, 1/5, 2/5, 3/5, depende do crime. Não, tudo bem, mas assim, ele pegou 20 anos, tá, preso. Aí ele cumpriu 10. Aí ele cometeu uma falta grave e zera, só e pode acrescentar mais algum tempo? Não, acrescentar tempo de pena só se cometer novo crime, tá? Mas cometer falta grave no curso da execução penal, pô, arrebenta o cara no meio, velho. Os prazos para progressão de regime começam a contar do 0. Vamos lá, continua aqui. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender por tempo não inferior a 1 ano e nem superior a 3, surtida a pena, né? A execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento condicional. Galera, ele está dizendo o seguinte: o surtida a pena, a pessoa foi condenada, mas não vai para a prisão. Vai ficar suspenso ali a prisão, mínimo de 1 a 3. Se tu não fizer cagada, o juiz vai dizer: tá pago, não precisa ficar preso, tá pago. Perfeito? Se não fizer cagada. Deste 1 a 3 aqui, eu ensinei lá para vocês na Lei 9.099. Isso chama período de prova. De 1 a 3 anos a pena vai ficar suspensa. Se tu fizer alguma coisa, eu puxo essa pena de volta e tu vai cumprir. Se tu não fizer nada, tá pago. Extinta a punibilidade. Esse tempo aqui, ó, vou escolher. De 1 a 3, vou escolher um aqui, ó. Vou escolher no meio. Vou dizer, ó, surtida a pena para ti. 2 anos. Perfeito? 2 anos, se tu não fizer nada, essa contravenção tá paga, extinta a punibilidade. Agora, se tu der uma rachada, tu vai ter que cumprir esses 2 anos aqui. Tranquilo? Tranquilo. Meus queridos, eu falei para vocês que as contravenções penais, elas têm a pena baixa, baixinha. E a pena máxima, existe contravenção, não nesta lei, mas existe contravenção com a pena máxima de 5 anos. Perfeito? Existe. É a contravenção de corrida de cavalos. Se eu não me engano, a lei do jogo do bicho também traz essa pena de 5 anos. 5 anos. Acho que é lei do bicho. Contravenção lá do jogo do bicho. 5 anos. Só cabe livramento condicional se a pena máxima for igual ou maior que 2 anos. Só cabe livramento condicional se a pena aplicada for igual ou maior que 2 anos. Quando a gente começa a regra aqui, eu falei, a pessoa quando foi condenada ali na contravenção, o juiz pode aplicar o sursi da pena, deixa a pena suspensa ou conceder livramento condicional. Mas pelas regras do artigo 81 do Código Penal, para o juiz conceder livramento condicional, a pena máxima aplicada tem que ser 2 ou mais. Quando eu começo a ler essa lei das contravenções, é difícil encontrar uma pena máxima com 2 anos. É sempre 15 dias a 2 meses, sempre. Então, na prática, é impossível aplicar livramento condicional para contravenção. É impossível aplicar. Livramento condicional, o juiz diz o seguinte: tu tá preso da contravenção. Tu tomou uma cadeia aqui de 3 anos, Mauro, mas eu tenho uma barbada para ti. Vou te dar de arrancada livramento condicional. Ah, não vou pro aberto e pro semiaberto? Não, vai direto pro condicional. Mas a pena máxima tem que ser superior a 2 anos. Perfeito? Dentro da lei das contravenções penais, isso é considerado questão difícil, só porque tu tem que mentalizar o tempo, 2 anos. Continuo. 12. Coloquem o seguinte:
Olha só, as penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de direitos. Publicação da sentença é considerado pena acessória? Isso aqui não vale mais. Nada do 12. Nada do 12 vale mais. Tu vai colocar o seguinte, ó. Revogado tacitamente pela Lei 7.209 de 84. Artigo 12. Revogado tacitamente pela Lei 7.209 de 84. Não vai ler o artigo 12 em casa, pelo amor de Deus. Estou te falando de novo. Revogado tacitamente pela Lei 7.209 de 84. Mauro, o que é uma revogação expressa e uma revogação tácita? Sempre que tu tem um artigo e ele está riscado, significa que ele foi revogado expressamente por uma outra lei. Vamos folhear ali. Se eu não me engano, artigo 65. Olha se o 65 de vocês está arriscado ou não está arriscado. Está arriscado? Se está arriscado, se chama revogação expressa. Ali vai constar o número da lei que revogou o artigo. Consta ou não consta? Aí é revogação expressa. Eu disse que o artigo 12 não está valendo mais porque ele foi revogado por outra lei. O artigo 12 está arriscado? Não. Então a revogação não foi expressa, foi revogação tácita. Ele só é incompatível. Todo mundo entendeu? Se eu não me engano, o 65 era importunação ofensiva ao pudor. A moça está mandando na rua e tinha um malandro que vinha atrás, chamava a brigada pum. Aguentava o louco, importunação ofensiva ao pudor. 61? Obrigado, André. Deixa eu confirmar aqui. Eu li essa porcaria que tinha visto 65. Deixa eu ver aqui. Isso, 61, revogado. Isso. Revogado. Lembra daquele rapaz que entrava no ônibus e ejaculava nas pessoas? Sim ou não? Ele não é enquadrado em estupro. Não tinha como. Não tinha conjunção carnal, ato libidinoso, não colocou a mão no seio, não pediu beijo na boca, não fez nada. Só ejaculava nas pessoas. Ele era enquadrado, André, no 61. Aí os políticos acharam, mas a pena é muito baixa. Aí acharam um artigo para ele lá nos crimes lá contra a liberdade sexual. Acharam lá, saiu daqui e acharam para lá, foi para lá, aumentou. Se a gente, na próxima aula, sábado, se não me engano, já vamos estudar esses crimes aí. Aí eu mostro para vocês onde ele foi parar lá. Bom, continuando. Mais o 65, tá, o 65, deixa eu ver, foi revogado também. O 65 eu tenho que falar a revogação para vocês. Deve estar escrito aí embaixo o que é o 65, né? É que eu apaguei o meu, só botei revogado para dar menos folhas. Perturbação da tranquilidade. Perturbação da tranquilidade. Continuo. Vamos lá para a lei das contravenções. Pô, já passou uma hora, parece que vai faltar, cara. Nem entrei nos crimes ainda. 13. Aplica-se por motivo de contravenção a medida de segurança estabelecida no Código Penal, a exceção do exílio. Galera, a exceção do exílio, não existe mais isso, exílio. Exílio é quando tu enfiava os malucos doentes da cabeça lá no meio do mato, lá exilado, para não ter contato com a população. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos antigamente, na época da ditadura, os chamados leprosários, lembram? Leprosários são exílios, que tu colocava aquelas pessoas doentes, com hanseníase, né? Ficava cheio de bolota. Eu sei que lá em Itapuã, quem é do 18 aí, lá em Itapuã tem um leprosário, um exílio da lepra, para não contaminar os demais, né? Que diz que é contagiosa. Este exílio aqui não existe mais, tá? Podem riscar, a exceção do exílio pode riscar e colocar revogado pela Lei 7.209. E eu vou explicar ali o que é medida de segurança. Lembram as penas da prisão simples? Desculpa, as penas da contravenção? Prisão simples e
multa. Pessoal, quando a pessoa é imputável, sã de lombo, e comete uma contravenção, ela é punida com prisão simples ou multa. Quando ela é inimputável, exceto a menoridade, exceto o menor de 18 anos, quando ela é inimputável, exemplo, doença mental retardado ou desenvolvimento mental incompleto, ela não cumpre prisão simples, ela vai cumprir a chamada medida de segurança. Medida de segurança. É onde fica a galera do IPF, os louquinhos, se tratando, tomando remédio lá para não fazer mais isso, tomando injeção embaixo da unha. Continuando, meus queridos. 1415, revogado pela Lei 7.209 de 84. 1415, revogados pela Lei 7.209 de 84. Risquem eles para vocês não estudarem. Isso. Pessoal, artigo 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento é de 6 meses. O prazo mínimo é de 6 meses. Perfeito? Parágrafo único. Revogado. Por que, Mauro? Porque não existe mais liberdade vigiada. Tá? 16 caput está valendo e parágrafo único revogado, porque não existe mais liberdade vigiada. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Se a autoridade deve proceder de ofício, é porque a ação penal é pública incondicionada, aí tem que proceder de ofício. E quando é condicionada, não pode proceder de ofício. A vítima tem que representar. Né? Lembram? Ficou ali então, pública e incondicionada, tá? Vamos lá. A parte especial, que nem o Código Penal. Parte geral e agora a parte especial. Vamos para as contravenções propriamente ditas, tá? 18. Tá. Pessoal, o 18 e o 19, todo mundo tem que prestar atenção nisso. Cai muito em prova. O 18 e o 19, quando foram criados em 1941, eles eram usados especificamente para enquadrar arma de fogo. Tá? Arma. Quando estava escrito arma ali, é arma de fogo. Era usado para isso. Quando criaram o Estatuto do Desarmamento, antes criaram uma lei ali, 94, alguma coisa. Daqui a pouco eu falo para vocês. Vai vir no próximo artigo aqui. Tá. Tu pode colocar a seguinte informação. Tanto no 18 e no 19. Coloquem o seguinte. Não se aplica para arma de fogo. Ponto. Nestes casos, eu aplico o Estatuto do Desarmamento. Não se aplica para arma de fogo. Ponto. Neste caso, 18 e 19, eu aplico o Estatuto do Desarmamento. Tá. Eu já sei que não pode arma de fogo. Pessoal, minhas aulas de medicina legal, balística, forense e assim vai embora. Ó, no direito, a palavra arma, ela tem duas acepções. A palavra arma, em especial para o direito penal, ela tem duas acepções. Por isso que o roubo mudou recentemente, alguns anos atrás. Se o roubo é cometido mediante arma, aí eles mudaram. Se o roubo é cometido mediante arma de fogo, aí mudaram. Perfeito? A palavra arma pode ser de fogo ou branca.
O que é arma branca, Mauro? É toda aquela que não for de fogo. O que é arma de fogo? Dei o conceito para vocês, lembram? Aquela que usando expansão de gases, com a queima da combustão ali, expele o projétil. Tem que ter queima lá, tem que ter fogo. E a impulsão lá dos gases, a queima dos gases, empurra o projétil para frente. Arma de fogo. E a arma branca? A arma branca pode ser própria ou imprópria. Pessoal, arma branca própria é aquela criada para ser usada como arma. Por exemplo, soco inglês, ele tem outra utilidade ou foi criado para usar como arma? Estrela, já viu aquelas estrelinhas ninja, shuriken? Espada, não estou brincando, isso existe pra caramba. Chaco tem outra utilidade e foi criado para usar como arma. E isso é arma branca. Punhal não tem outra utilidade a não ser usada como arma. Então, punhal é uma arma branca própria. O que é uma arma branca imprópria? É qualquer instrumento que tem utilidade e que não foi criado para usar como arma. Perfeito? Aí eu chamo de arma branca. Eu consigo matar uma pessoa martelada? Sim ou não? Sim. Então o martelo foi usado como arma. Arma de fogo ou arma branca? Arma branca. Arma branca própria ou imprópria? Imprópria. O martelo foi criado para ferir? Não. Então ele é arma branca imprópria. Faca de cozinha. Aqui é arma branca própria, ó, para defesa e ataque. Foi criada para isso. Arma branca própria, criada para defesa e ataque. As facas de cozinha foram criadas para defesa ou para ataque ou para cozinhar? Para cozinhar. Então a arma branca imprópria. Perfeito? Seguimos. Quando tu pega um cara na rua, se é punhal, arma branca própria. Se é faca de gaúcho ali, arma branca imprópria. As armas brancas impróprias a gente chama de instrumento, só um instrumento. Foi só um instrumento utilizado como arma. Vamos lá, eu já sei que não se aplica para as armas de fogo, o 18 e o 19. Vamos ler. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma ou munição. Ah, mas Mauro, e munição está valendo também? Munição já pode riscar também. E a arma, aqui, só vale para branca. De fogo é lá no Estatuto do Desarmamento. Conseguiram entender ou não? Sim? Risca a munição e coloca ali, ó. Não vale para arma de fogo, só para arma branca. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender. O cara está vendendo soco inglês. Pum, enquadra ele no 18. Pena, prisão simples de 3 meses a 1 ano ou multa. Aí a multa vem de 1 a 5 contos de réis ou ambas cumulativamente, se o fato não constitui. A gente sabe que os réis ali a gente pode cortar fora, né? 19. Trazer consigo arma fora de casa, é o porte, fora de casa, lembram? Porte de arma branca, fora é porte, dentro de casa, posse, fora, porte. Trazer consigo fora arma, fora de casa, porte, ou de dependência destas, posse, sem licença da autoridade. Aqui, meus queridos, antes de 94, que é nesse 19 que era enquadrado o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo. Aqui no 19, olha a pena, prisão simples de 15 dias a 6 meses. E olha a pena que é hoje. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o agente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra a pessoa. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Aí eu risquei no meu aqui de 200 mil réis a 1 conto de réis, está riscado. Quem possuindo arma ou munição risca também, tá? Risca e munição, por isso que tu tem que riscar. Por que tem que riscar munição, Mauro? Porque tudo que fala de munição é lá no Estatuto do Desarmamento, não mais aqui. A. Deixa de fazer a comunicação ou entrega à autoridade quando a lei determina. B. Permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo. C. Omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la.
20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Só propaganda. Ô meu, eu tenho um troço lá que se tu tomar, pum, o nenê vem. Contravenção penal, beleza? Não é aborto. O aborto está lá no 124 do Código Penal. É só anunciar processo, substância ou objeto. Pena só de multa, tá? 21. Praticar vias de fato contra alguém. Praticar vias de fato contra alguém. 21. Já coloca em prova no 21, tá? Galera, cuidado com a tentativa de lesão corporal. Cuidado com a tentativa de lesão corporal. Lembra o que é tentativa? Iniciada, execução, crime não se consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. Fulano, sabe o fulano? Meu, eu vou pegar ele hoje, eu vou quebrar o nariz dele. Lesão corporal não é quebrar o nariz. Sim ou não? Sim. Aí eu começo a bater no cara e não quebro o nariz dele. Só dou uns tapas. Por amadorismo meu. Mas a minha intenção era quebrar. Não consegui. A diferença de lesão corporal e vias de fato, Mauro. A vias de fato é uma briga em que ninguém se machucou. É lesão corporal, alguém se machucou. Tá, Mauro, mas só um pouquinho. Tu não queria praticar vias de fato, tu queria praticar lesão corporal. O problema é que tu não conseguiu. Eu transformo em vias de fato, a resposta é não. Lesão corporal, tentada. E quando que é via de fato? Não queria machucar ele, só queria dar uns tapas. Conseguiram entender a diferença de vias de fato para lesão corporal tentada? Na prática, e em especial os brigadianos fazem isso. As pessoas brigaram, se machucaram? Não. Então é vias de fato. É assim que fazem ou não? Na prática. Mas não é isso, a gente precisava saber do dolo da pessoa. Não, eu queria arrebentar aquele vagabundo a pau. É que você chegaram e não deu tempo. Então, lesão tentada. Hã? É assim que vocês fazem ou não? Saiu, deu sangue? Não, então é via de fato. Beleza, tá. Se por um acaso eu deixar de ler alguma coisa, é com vocês, senão a gente não vence, tá? Ó, tipo 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico e nele internar, sem as devidas formalidades, pessoa apresentada como doente mental. Só leiam. Isso aí não tem nada a ver com a gente na prática, mas tem que ler, tá? Eu não vou conseguir vencer todos os artigos. 23 também, leitura. Vamos lá, 24. Contravenções referentes ao patrimônio. Meus queridos, coloquem o seguinte: cuidado com o pé de cabra. Cuidado com o pé de cabra. 24. Fabricar, ceder ou vender gazua. Sabe o que é gazua? É a mesma coisa que chave micha. É uns palitinhos de ferro que tu coloca na fechadura e pum, consegue abrir. Aquela faca amolada, faca de cozinha amolada que tu coloca ali no miolo da chave do carro da moto e liga ela. Aquilo é considerado gazua. Quando vocês abordarem, pessoal, quando vocês abordarem um vagabundo na rua, ele tiver uma faquinha de cozinha pequenininha e a faquinha tiver amolada, sem fio dos dois lados ou com fio dos dois lados assim, de forma arredondada, sabe aquelas faquinhas que a gente compra para churrasco assim, ó? Assim, aquela faca de churrasco aqui, e o que ele fez? Ele amolou a faca, ele deixou a faca assim, ó, redonda, para enfiar no buraco da chave do carro ou da moto, aí ele consegue fazer ligar. Se pegarem na rua um cara com aquilo ali, pode levar para a delegacia, vai enquadrar aqui, ó, aquilo é considerado gazua. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de crime de furto. Prisão simples de 6 meses a 2 anos. Aí vem, ter em seu poder... aqui eu falei, cuidado com o pé de cabra. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na prática de furto. O pé de cabra não era instrumento empregado usualmente na prática de furto? Sim ou não? Como é que eu abro as portas, galera? Pé de cabra. A polícia usa as portas para abrir, usa o pé de cabra para abrir as portas dos vagabundos. E como é que o vagabundo abre a porta da vítima? Pé de cabra. Tu aborda o maluco de madrugada com o pé de cabra na mão, o que tu vai fazer com ele? Pressão de objeto, apresenta o cara na delegacia, por causa do pé de cabra. Por isso que eu falei, cuidado com o pé de cabra.
Galera que trabalha em obra, não carrega pé de cabra na mão, sempre dentro de caixa ou em sacola com demais ferramentas, já sabem disso. Para não ser confundido, óbvio, né? No 25, está escrito o seguinte: ter em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo, ou enquanto sujeito à liberdade vigiada, que não existe mais, ou quando conhecido como vadio ou mendigo, ter em sua posse gazua, chave falsa ou alteradas, ou instrumento empregado usualmente na prática de furto. Exemplo, o pé de cabra, tá? Pessoal, eu li isso para vocês, só para vocês verem que não existe mais. Tu vai colocar o seguinte no 25. Não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ponto. STF. Ponto. RE significa recurso extraordinário. Significa recurso extraordinário. 583.523. RE 583.523. Recurso extraordinário lá do STF está dizendo que isso aí não vale mais, que não foi recepcionado pela Constituição Federal. Lembra a diferença de não recepcionado para inconstitucional? Expliquei já na sala de aula. Tudo que foi criado antes da Constituição Federal e quando surgiu a Constituição Federal conflita com ela, não é considerado inconstitucional, é considerado não recepcionado. Todas as leis que foram criadas depois da Constituição Federal, que conflitam com a Constituição Federal, estas são consideradas inconstitucional. A lei só é inconstitucional se foi criada depois da Constituição Federal. Se foi criada antes, é considerado não recepcionado. Então esse artigo, por ser de 1941, não foi recepcionado, não está valendo. Maurício, se colocar em prova, a gente vai fazer recurso, porque isso aqui não vale. Por que estão perguntando coisa que não vale mais? Então vamos perguntar tudo de lei revogada, não vale mais as leis mesmo. 26. Coloque o nome do crime aí. Violação de lugar ou objeto. Violação de lugar ou objeto. Galera, eu esqueci de explicar uma coisa para vocês lá no início. Lembra que eu falei para vocês o seguinte: não interessa dolo ou culpa, não interessa. Praticou a conduta, tem contravenção, sim? Lembra? Aí eu falei, cuidado, isso aqui não foi recepcionado. Eu tenho que analisar dolo e culpa. Eu tenho que analisar dolo e culpa. Se eu não me engano, está no artigo 18 do Código Penal, assim, ó. Diga-se o crime, inciso 1, doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, lembra? Inciso 2, culposo, quando o criminoso deu causa, quando a gente deu causa por negligência, imperícia e imprudência. Ainda fala o seguinte: salvo disposição em contrária, todo crime é considerado doloso. Salvo disposição em contrária. Aí a regra é o seguinte: para ser considerado culposo tem que estar escrito se o crime é culposo. Lembra ou não? A contravenção não é assim. A contravenção não precisa estar escrito se a contravenção é culposa. A regra é, todas as contravenções estão dolosas, mas quando eu leio, eu chego à conclusão que existe contravenção culposa, apesar de não estar escrito ali, se a contravenção é culposa. Para existir crime culposo tem que estar escrito se o crime é culposo, tipo lesão corporal, artigo 129, parágrafo 5º. Tipo homicídio culposo, se o homicídio é culposo, 121, parágrafo 5º, parece me repetir o mesmo parágrafo ali. Tá? A lesão corporal eu tenho que ler e extrair dela o que está escrito, se é doloso ou culposo. Vamos lá. 26. Violação de lugar ou objeto. Violação de lugar ou objeto. Violação de lugar, abrir uma casa. Violação de objeto, abrir um cofre, abrir uma caixa. Vamos lá. Abrir alguém no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo. Bom, então um criminoso tem que ser serralheiro ou análogo a serralheiro, parecido com serralheiro, metalúrgico. A pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha
certificado previamente, de cuja legitimidade não se tenha certificado previamente, fechadura, ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar ou objeto. De lugar, só para vocês terem uma ideia, o erro de português que tem na lei aqui. No objeto, de você está assim? É lugar ou objeto, né? Tem um erro de grafia ali. De lugar ou objeto. Galera, olha só. Cuja legitimidade não se tenha certificado previamente. Você sabe que casa da praia sempre tem problema de dono, né? Sempre tem problema de dono, casa da praia. Vendi para a pessoa, não me pagou e fui lá, tomei de volta a casa. Me deu metade e não me deu o resto. A casa de quem? Aí eles ficam na decisão. Cheguei lá, tá tudo fechado. Vou lá chamar o serralheiro para abrir toda essa porra aí. A casa é minha. Aí o serralheiro vai lá e abre. Mas a casa não era do cara. O serralheiro agiu com dolo? Sabia que a casa não era do cara? Ou agiu com culpa? Não verificou se a casa era do cara? Agiu com culpa. Ele deveria ter verificado, não verificou. Perfeito? Ah, Mauro, então tu está dizendo que o artigo 26 é culposo? É culposo. Contravenção culposa. Galera, agora eu achei, 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado. Crime de disparo de arma de fogo. Tá valendo isso aqui ou tá lá no estatuto agora? Tá lá no estatuto, perfeito? Tu vai colocar aqui, ó, 28. Olha como é que funcionou essa bagaça aqui. Agora achei a lei aqui, ó. Artigo 28 da Lei das Contravenções Penais. Disparo de arma de fogo. Esse artigo foi revogado pela Lei 9437 de 97. Perfeito? Este artigo foi revogado por essa lei e esta lei foi revogada pela Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Tá, disparo de arma de fogo foi revogado por essa lei, chamada antigamente de Lei de Armas, que foi revogada em 2003 pelo Estatuto do Desarmamento. Lei que desarma. Perfeito? Então não é correto eu falar que o Estatuto do Desarmamento revogou o artigo 28, porque não foi o Estatuto. Quem revogou foi a Lei 9437, que por consequência foi revogada pelo Estatuto do Desarmamento. Mas esse link direto eu não posso fazer. Não posso, porque quem revogou foi essa lei aqui, tá? Então o artigo 28 ficou assim, ó. O caput não está valendo. Tá? Artigo 28. O caput não está valendo. Foi revogado por essa lei, que é revogado pelo Estatuto do Desarmamento. Quando eu chego no parágrafo único, lá no final do parágrafo único está escrito assim, ó: soltar balão aceso. Acharam? Soltar balão aceso. Circulem em isso e escrevam o seguinte: revogado pela lei 9.605. Vou botar aqui, ó. Soltar balão aceso. Lei dos crimes ambientais. Soltar balão não é mais contravenção, é crime ambiental. Revogado pela lei 9.605 de 98. Artigo 42. Soltar balão. Você sabe o que é os balões? A galera de São Paulo faz bastante. Um balão mesmo, parece um balão aquele de torre, só que pequenininho, e que tu coloca um fogo ali, o ar quente faz aquele troço lá subir. Por que é proibido soltar aquilo, Marlon? Porque aquilo, quando cai, se cair numa mata, pega fogo. Por isso que é proibido, por isso que é considerado crime ambiental, tá? Soltar balão. Queima de fogo de artifício, acharam ali? Um pouco antes. Pintem ali ou circulem queima de fogo de artifício. Queimar fogo de artifício pode? É costume, mas é contravenção penal. Perfeito? Coloque ali, tá valendo. Tá valendo. Um pouquinho antes está escrito o seguinte, André: causa deflagração perigosa.
causa deflagração perigosa. Quer ver o exemplo de causar deflagração perigosa? Me lembro como se fosse hoje. Os meus primos foram fazer aquele negócio de limpar pátio, essas coisas, e começaram a limpar o pátio, mas isso era criança, eu tenho com 44, devia ter uns 7, 8. E acharam enterrada lá no bairro Belém Novo uma caixa. E quando pegaram aquela caixa, tinha um monte de arma e munição de fuzil da guerra antiga que o velho fazia coleção. Mas tudo enferrujado, tudo velho. Eles pegaram a arma, tentaram limpar, e as munições, eles fizeram uma fogueira e tocaram no fogo. No primeiro disparo saiu todo mundo correndo, eu não sabia nem do que se tratava, eu corri também, me escondi. Só saíram quando parou os disparos. Causa deflagração perigosa. Exemplo, perfeito? Esse é causar deflagração perigosa. Vocês vão circular isso e vão colocar o seguinte: foi revogado. Tá? Foi revogado pelo artigo 251, parágrafo 1º do Código Penal. Foi revogado pelo artigo 251, parágrafo 1º do Código Penal. Mauro, esse artigo 28 serviu para quê? Só para o fogo de artifício. E precisa saber. Eu tô louco ou solto o fogo de artifício quando o Inter ganha? Sim, tem que comemorar, né, pô? Fogo de artifício. Contravenção penal. Perfeito? Esse artigo, então, só vale para fogos de artifício. 29. Desabamento de construção. Vamos lá? Olhem para mim. Provocar desabamento de construção. Aí vem ou, tá? Eu quero que vocês coloquem ali, ó, entre chaves, entre parênteses, entre colchetes, o provocar desabamento de construção. Essa partezinha aqui é dolosa. Aí vem o seguinte: ou por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa. Essa partezinha é culposa. Então, desabamento de construção pode ser doloso ou culposo. Tá perdida, né? Sem a lei é foda. Não, eu só estou pensando em outra coisa. Desabamento de construção. 30. Perigo de desabamento. Omitir alguém a providência reclamada pelo estado ruinoso de construção que lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe. Perigo de desabamento. Às vezes vocês olham para o muro e tá vendo o muro tá quase desabando. Estão vendo não? O dono sabe que tá quase desabando e não faz nada. Ele tá vendo que o muro tá quase desabando e não faz nada. Já é essa contravenção aqui. Já é. É claro que a gente não vai para cima, né? Mas já é. 31. O 31 pode colocar prova, tá? Chamado de coloquem aí, por favor. Omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Agora tá na moda as pessoas terem aquele Pitbull Monster, né? Viu o tamanho daquele cachorro, cara? Pitbull Monster. Deixar em liberdade, confiar a guarda de pessoa inexperiente, por exemplo, dar um Pitbull Monster para uma criança segurar, ou não guardar com a devida cautela animal perigoso. Perfeito? Galera, essa partezinha, não guardar com a devida cautela, essa partezinha é contravenção culposa. Não guardar com a devida cautela é contravenção culposa. E o resto, tudo doloso. Tá? Aí vem ali, ó. Incorre na mesma pena quem? Na via pública, abandono animal de tiro, carga ou corrida, ou confia a pessoa inexperiente. Excita ou irrita animal, expondo a perigo à segurança alheia, começa a tocar pedra nos cachorros, brigar, atiçar. Conduz animal na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Cão brabo, né? Bravio. Tu passa do lado, o cão se bota em ti. 32. Aqui eu preciso colocar para vocês uma discordância minha. Eu preciso que vocês deixem aberto aí o artigo do CTB. Se eu não me engano, 309. Abram o artigo 309 do CTB.
O nome do crime do 32 é o seguinte: falta de habilitação para dirigir veículo. Falta de habilitação para dirigir veículo. Nome do 32. E o do 309 do CTB também é crime de direção perigosa. Vê se não é, direção perigosa. Pessoal, olha o 32. Diz o seguinte: dirigir sem a devida habilitação veículo na via pública. Dirigiu o veículo na via pública sem habilitação, contravenção penal, tá? Quando tu abre o 309 do CTB, está escrito o seguinte: dirigir veículo na via pública sem habilitação ou permissão, vírgula, gerando perigo de dano. Para ser o 309 do CTB, e vocês sabem isso, é o seguinte: dirigir veículo sem carteira de motorista é crime? A resposta é não, é infração. É uma infração lá do CTB. Agora, se tu dirigir veículo em via pública sem habilitação e essa tua condução gerou um perigo de dano para as pessoas, por exemplo, tu estava dirigindo, subiu na calçada, estava em excesso de velocidade, alguma coisa, aí é crime do 309. Sim? Sim. Qual é a diferença, Mauro? Que a contravenção tu não precisa gerar perigo de dano, basta dirigir sem habilitação. E no 309 precisa ter essa elementar, gerar perigo de dano. Na minha opinião, o 309 não revogou este 32 aqui, porque o 309 diz: se tu tiver sem a habilitação e não gerar perigo de dano, não é crime. Só é crime no 309 se tu gerar perigo de dano. O 32 diz o seguinte: não me interessa se tu gera perigo de dano ou não. Tá sem habilitação, é contravenção penal. Eu entendo assim, o STF diz que não. O STF diz que essa partezinha aqui, veículo em via pública, prestem atenção nisso. Veículo em via pública foi revogado pelo 309 do CTB. O que vale do 32, Mauro? Só embarcação. Só vale embarcação. Embarcação motor em águas públicas. Dirigir embarcação a motor. Desculpa, esqueci do nome. Ana Paula. Um exemplo de embarcação a motor que tem todos os domingos ali em Ipanema. Jet ski. Chega ali e diz assim: ô meu, tu tem habilitação, que se chama RAIS, né? Tu tem habilitação para conduzir jet ski? Bah, não tenho. Então tá. Contravenção. Meu, não tô brincando. A Marinha faz isso direto nas praias. Direto. Recolhe o jet ski e enquadra por contravenção. Beleza? Ó, tem que ser a motor. Caiaquezinho já não rola. A motor do caiaque é os braços, né? Então, 34, o nome do crime é direção perigosa. 35, abuso na prática da aviação. Não vou falar. Isso aí nem nos pertence. Tu não vai saber se o cara lá em cima tem habilitação ou não para conduzir a aeronave. Tá? 36, galera, marquei aqui como prova, sinal de perigo. Sinal de perigo, 36. Deixar de colocar na via pública sinal ou obstáculo determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeunte. Nas calçadas, às vezes, tem um buraco, sim ou não? Sim. Às vezes sempre, né? Não, mas um buraco grande mesmo. Em que tu tá caminhando de noite ali, tu tá meio cego, quando vê, pum, cai pra dentro. Aquilo ali tem que ser balizado. Quem não balizar, contravenção penal. E aí o parágrafo único diz o seguinte: incorre na mesma pena quem apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeunte. Mauro, para que serve esse A aqui? Para tu pegar o malandrinho que gosta de trocar cone de lugar. Estão entendendo? Ah, o cara mexeu no cone, tirou o cone para passar e não botou no lugar, enquadra ele aqui. E o B, remove qualquer outro sinal de serviço público. 37. Arremesso ou colocação perigosa. Anotem aí. 37. Arremesso ou colocação perigosa. Tá? Só coloca o seguinte: cuidado com o crime de arremesso de projetil. Arremesso de projetil.
Ponto. Este está no Código Penal. Arremesso de projetil. Esse está no Código Penal. O ônibus está passando e eu toquei uma pedra. Arremesso de projetil. Tá? 37, sua leitura. 38. Emissão de fumaça, vapor ou gás. Na prática, esse é mais difícil de pegar. 38. Provocar abusivamente emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar alguém. 39, galera. Só leitura, tá? 39, coloquem o seguinte: associação secreta. Associação secreta. Pessoal, isso aqui é de 41, a Constituição Federal é de 88, sim ou não? Sim. Quando a gente começa a ler o artigo 5º, lá tem o direito de associação, desde que não seja para fins ilícitos e não seja de caráter paramilitar. Isso. A associação não pode ser para fins ilícitos e não pode ser de caráter paramilitar. Pode ser secreta? Pode. Isso conforme o NUT. Tá? Então, esse 39, que é essa associação secreta, tem uma discussão. O NUT diz o seguinte: de 88 para cá, não está valendo mais. E outras pessoas dizem que ainda está valendo. Na dúvida, vamos estudar. Um exemplo de associação secreta: maçonaria. Enquadraria aqui, né? O Rotary Club também, não sei o que os caras fazem lá, não tenho a menor ideia. Já foi no Rotary? Tem que ter dinheiro para ir lá, não é qualquer um. Por isso que eu não fui. 40, despenca para a galera da polícia, guarda municipal, polícia civil, brigada militar. Este artigo 40 é chamado de conduta inconveniente. Conduta inconveniente. Provocar tumulto, a nega ladaenta lá da vila. Ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave. 41, galera, chamado de falso alarme. 41, falso alarme. Também cai na prova. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente. Esses tempos eu estou no Facebook ali, que tu clica ali, que aparecem uns videozinhos, que nem no Instagram. Aí tinha uma pegadinha do maluco falando: ô tubarão, já viram essa pegadinha? Ô tubarão, e todo mundo sai correndo da praia, e vem um gordinho, esse abraço, ô esse aqui é meu amigo, tubarão. Enquadrar o cara aqui, o malandrinho aqui. Provocar falsa alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente. 42. Perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Perturbação do trabalho ou sossego alheio. Brigada é chamada direta para essa ocorrência, né? Com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou de sinais acústicos. É sempre esse aqui, ou no 1 ou no 3. Algazarra ou gritaria ou som alto. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. Olha o galo aqui, lembra aparecendo na televisão que a polícia prendeu um galo? Prendeu o galo, na verdade, né? Por que a polícia no Paraná prendeu o galo? Por causa dessa contravenção aqui, de perturbação do sossego ou trabalho alheio. A polícia não prendeu, apreendeu o galo e enquadrou o dono do galo no artigo 42, inciso 4. Quem tem aquele gato no cio que passa a noite inteira enchendo o saco, parece uma criança chorando. Ou que tem um cachorro que não cala a boca, noite inteira latindo. Pessoal, é uma pequena observação. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio. Tem incrustado na sociedade
que depois das 10 o som tem que ser baixo, não pode ser mais alto. Tem ou não tem? Existe isso? A resposta é não. É qualquer horário. Não existe esse negócio aí do silêncio. Qualquer horário. Tá com um som alto de dia, de manhã a vizinha acordou ali com energia, para não falar outra coisa. Com energia, botou a Marília Mendonça a todo vapor. Tá fora. Vocês gostam da Marília Mendonça, né? Chega a se rir. Aí eu lembro até que botei aqui, ó, galo cantando, gato no cio, cão latindo, e assim vai embora. O 4, né? Contravenções referentes à fé pública. Essa aqui é só moeda, tá? Ó, 43. Recusar-se a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país. Qual é a moeda de curso legal no país? Real. Seja em papel ou moeda. A conta quanto que deu? Deu R$5. Vou pagar tudo em moeda de 1 centavo. Ah, eu não vou receber. Contravenção. Moeda de 1 não quero. Não. Tem que pegar. 44. Imitação de moeda para propaganda. Antigamente tinha aqui essas pessoas que faziam empréstimo. A propaganda era uma nota de 100, lembram? Se distribuíam na rua? Tá. Teoricamente enquadra neste 44, salvo se a imitação da moeda for grosseira. Algumas empresas foram intimadas para trocar aquela propaganda. Aí eles colocaram aqui, ó, sem valor. Uma tarjinha preta naquela nota de 100, sem valor. Perfeito? Até porque a nota de 100, a da propaganda, num lado era a nota de 100 e de outro lado era a propaganda da empresa. Ah, Mauro, mas é imitação grosseira. Entrega aquilo ali dobrado para um idoso. Entrega aquela nota de 100 dobradinha para um idoso e diz, aqui está o troco do senhor. Ou de 50, de 20, aqui está o troco do senhor. Ele embarca. Perfeito? Tu coloca o 44 o seguinte, não caracteriza a contravenção se a imitação for grosseira. Uma nota de 2 do tamanho dessa folha aqui. Tá? Acho que a gente vai passar uns 10 minutinhos hoje, tá? Mas a gente está no finalzinho já. 45, cai na prova. Simulação da qualidade de funcionário. Simulação da qualidade de funcionário. Estou dando o nome do crime, galera. Não está escrito ali. O nome do crime é simulação da qualidade de funcionário. Fingir-se funcionário público. Fingir-se significa fantasiar, simular, imitar. Prisão simples de 3 meses ou multa. Cuidado, galera. Fingir ser funcionário público é uma coisa. Usurpação de função pública lá do Código Penal é outra. Usurpação de função pública é tu trabalhar como se fosse funcionário público e não é. Beleza? Continuando. 46. Uso ilegítimo de uniforme ou distintivo. Usar publicamente de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce. Usar indevidamente de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. Perfeito? Vocês vão colocar o seguinte, cuidado, em especial os militares, cuidado com o artigo 172 do Código Penal Militar. Cuidado com o artigo 172 do Código Penal Militar. Tá beleza? Usar publicamente uniforme, distintivo de função pública que não exerce. Usar indevidamente de sinal, distintivo e ou denominação cujo emprego é regulado por lei. Cuidado com o artigo 172 do Código Penal Militar. Por que, Mauro? Porque se tu usar farda militar, é enquadrado no 172 e não aqui. Sim? Todo mundo entendeu? Se pegar uma pessoa fardada na rua, tá brigadiano não, 172 do Código Penal Militar. Tá? É para ser assim. Pegar uma pessoa fardada na rua com o uniforme das Forças Armadas, tá militar não, 172. Agora eu venho com a dica para vocês, da onde esse 172 é julgado. Quando tu pega uma pessoa civil fardada, aonde ele é julgado? Olha só.
Se o uniforme é das Forças Armadas e a pessoa é civil, é crime militar. O civil vai ser julgado pela Justiça Militar da União. O civil, perfeito? Artigo 124 da Constituição Federal. Cara, se cair crimes militares para vocês, isso é uma baita pergunta. A pessoa, o paisano, civil, que se farda com uma farda militar federal, seja da Aeronáutica, Marinha ou Exército, é julgado pela Justiça Militar da União, com base no 172. Perfeito? Perfeito. Se a pessoa é pega com uma farda militar estadual, seja da polícia ou dos bombeiros, não é julgado pela Justiça Militar. Esta é a diferença. Perfeito? Já sabiam? Justiça comum. Tá? Farda federal, Justiça Militar da União. Farda estadual, seja militar ou bombeiro, aí é Justiça Estadual, não é Justiça Militar Estadual. Por que, Mauro? Porque a competência da Justiça Militar Estadual é para julgar só militar. Ela foi criada para isso, só julga militar. § 47. Exercício ilegal de profissão ou atividade. Não vou ler o 47, André e demais colegas, mas só vai colocar no 47 o seguinte: exercício ilegal de profissão ou atividade. Para ser advogado, basta ser bacharel em direito, certo ou errado? Errado. Tem que passar na prova da ordem. Então aquele cara que trabalha como advogado e não passou na ordem, é enquadrado no 47. Eu li no caso prático, o livro que eu li hoje, que estava dizendo um cara que trabalhava como corretor de imóveis e tinha perdido o Cresci. E trabalhava como corretor de imóveis. Foi enquadrado no 47. Tá? Exercer profissão, atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições que por lei está subordinado. Para ser advogado, a condição é ter passado na OAB e ter a carteirinha. Para ser corretor de imóveis, a condição é ter Cresci. Tá. 48 e 49, leitura simples. Está terminando a nossa aula. Contravenção relativa à política de costumes. Artigo 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Meus queridos, olha, só para vocês entenderem a discussão. O STF está julgando esses 50. Está julgando esses 50. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já está dizendo que esses 50 não vale. O STF vai julgar ainda. Lembra daquele jogo, se chama Chapinha, que os malandros faziam ali no centro de Porto Alegre, ali, na bolinha e pegava os copos e fazia ali? Lembram? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O Rio Grande do Sul enquadra no 50. E ele disse, como o 50 não está valendo, aquilo ali não é mais crime. O resto do Brasil inteiro enquadra aquela bolinha no artigo 171, estelionato, tá? Não vou enquadrar no 50. Pegou um maluco fazendo aquilo, pode levar para a delegacia, que é estelionato. Só tem que ter a vítima. Geralmente tem alguém que chamou a polícia ali. O que o cara faz com a banquinha? Levanta aí, se manda. Pode pegar que é estelionato. Este 50 serve para quê, Mauro? Serve para máquina caça-níquel? E a resposta é não. Tá? Já coloquem no 50. Máquina caça-níquel, coloquem ele no 50. Em caso de máquina caça-níquel, enquadro na Lei contra a Economia Popular. Em caso de caça-níquel, enquadro na Lei contra a Economia Popular, que é a Lei 1521 de 51. Crime caça-níquel, crime contra a economia popular. Lei 1521 de 51. Caça-níquel. Mauro, este 50 serve para quê, afinal? Para bingo clandestino. Achou bingo clandestino? Contravenção dos 50. Ah, então vale a pena ter bingo? Vale. Vale a pena ter bingo. Bingo dá dinheiro? Muito. Galera, olha o parágrafo 2º, quando que foi mudado?
incorre na pena de multa de R$2.000. Ó, não é mais réis. É reais agora. A R$200.000, quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Tá aqui a contravenção do Gabigol. Lembra que ele foi pego num cassino clandestino? Lembra o Gabigol? Tendo a pandemia, aglomeração, acharam ele embaixo da mesa do cassino escondido. Foi enquadrado aqui. No 50, na pena aqui, do parágrafo 2º. Apontador é o cara que colhe as apostas, tá? Desculpa, o ponteiro, o cara que colhe as apostas. E o apostador que está lá apostando. Parágrafo 3º. Considera-se jogos de azar. Aqui vocês têm que ler. 3º e 4º. Só leitura. Não esqueçam. Basicamente, esse aqui é o crime do bingo. Não aplico para caça-níquel e não aplico para chapinha. Chapinha é 171, caça-níquel, crime contra a economia popular. Se precisar de recurso, tem um livro mais usado no Brasil, que eu li hoje, fala isso. Galera, 51 a 58, revogado. Não vale mais. Vocês adoram quando está revogado, né? 51 até 58. Ó, revogado pelo Decreto-Lei 6259 de 44. Este decreto aqui regula a contravenção do jogo do bicho. Mas, Mauro, bicho não era 50? Não, 50 é bingo. 50 é para bingo. Repito, do 51 ao 58, que trata sobre jogo de bicho, foi tudo revogado por esse decreto-lei aqui. Tudo que está escrito aqui agora está aqui. Então, 51 e 58 pode arriscar tudo. Entenderam? (59) Contravenção de vadiagem. Vadiagem. Sabe que é uma pessoa vadia? Não é aquela que não trabalha. É aquela que não trabalha e não tem como se sustentar. Se ela tem como se sustentar, ela não é vadia. Ela tem dinheiro. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, ao não fazer nada. Ociosidade é isso, é não fazer nada. O que tu faz? Ócio, nada. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, são de lombo, sem ter renda, elemento normativo. O cara é vadio e não tem renda, vadiagem. O cara é vadio, mas tem dinheiro. Ah, peraí, então, esse crime só se aplica para pobre? Essa contravenção só se aplica para pobre? E a resposta é sim. Por isso que tem muito livro dizendo que não vale. Que não está valendo, porque isso é uma contravenção para pobre. Conseguiram entender? E aí, Mauro, e o teu livro que tu leu, ele não falou nada. Outros falavam que não estava valendo porque isso aqui é o direito penal do autor, só se aplica para pobre. Pode ser vadio se tu tiver renda, mas agora se tu for pobre e não tiver renda, tem que trabalhar. Perfeito? Conseguiram entender a crítica? Na prova vão perguntar? Vão e está valendo. Tá? Vão e está valendo. 60 e 61 revogados. Ah, mendicância ali, né? Mendigar por ociosidade ou cupidez. Pegar os mendigos na rua aqui, ó. Cama dos caras aqui, bem limpinha aqui, ó. É quase melhor que a minha. Tem até bichinho de pelúcia, coisinha, os caras ali. Já viu? Tô indo embora pro estacionamento ali, a cama dos caras arrumada ali. Mendicância ali, velho. Dormindo em morador de rua. 61. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. O 61 foi revogado em 2018. Falei para vocês, aquele que o cara ejaculava nas mulheres lá dentro do ônibus, lembram? Deixou de ser contravenção e virou um crime lá do Código Penal agora. Vamos ver segunda-feira. 62. Embriaguez. Cai na prova toda hora. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, não basta estar embriagado, não basta estar bêbado, de modo que cause escândalo ou põe em perigo a segurança própria alheia. O maluco tem que estar fora da casinha, fora da casa, tá?
Depois a leitura simples. 63. Bebidas alcoólicas. Servir bebidas alcoólicas. No inciso 1 ali, eu acho que era para criança ou adolescente. Alguém está escrito aí? Menor de 18 anos. Tá. Galera, servir bebida alcoólica para menor de 18 anos agora é crime lá previsto no ECA. Por isso que foi revogado aqui, tá? Agora é crime previsto no ECA, não é mais contravenção. Servir bebidas alcoólicas para quem já está bêbado, para a pessoa que a gente sabe sofrer das faculdades mentais, para doente, e para a pessoa que a gente sabe estar judicialmente proibida de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo. Coloquem aí, por favor. 64. Revogado pela lei 9.605 de 98. Esse aqui é o maus tratos contra animais, né? Revogado pela lei 9.605 de 98, artigo 32 desta lei, tá? 9.605 de 98. Foi revogado pela lei 9.605 de 98. Essa lei é chamada Lei dos Crimes Ambientais, que nós já estudamos. Aliás, risca todo o 64, ele tem mais lá, ó. Parágrafo 1º e 2º pode riscar também. O 65 foi revogado agora, né? Alguém pode ler o 65 aí pra mim? Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade. Por acidente ou por motivo irreprovável. Por acinte, não é? Por acidente. É. Tá. Esse é o 65 chamado perturbação da tranquilidade, tá? Pessoal, tá escrito revogado pela lei 14.132 de 2021. Sim ou não? Sim? Tá. Vocês vão colocar o seguinte. Ele mudou, pode colocar aí. O 65 mudou para o 147A do Código Penal. Ele mudou para o 147A do Código Penal. Galera, já estudem o 147A que vai cair na prova. Já ouviram falar do crime de stalking? Sim? Sabe o que é o stalkear uma pessoa? É quando tu começa a chinelhar ela na internet, nas redes sociais. Chinelhagem mesmo. Os brigadianos fazem bastante isso entre vocês mesmo, nos grupos. A pessoa nem foi presa, tu já posta a foto do cara no grupo. Ô, meu vagabundo, esse aí. E o cara não tinha feito nada. Vocês são os campeões de fazer isso. De se stalkearem, de se chinelharem entre si. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam, isso é feio, não façam. Faz dos outros, mas entre vocês nunca. Vocês têm que morrer abraçados, sempre. Tá? Não façam essa merda. Não repliquem. Se receber, deleta, já era. Não repliquem. Isso se chama stalkear. Stalkear. Stalking virtual. Quem faz isso agora é enquadrado lá no 147A. O virtual. E o presencial é perturbar a pessoa. Tá aí, vamos dar uma banda, aquela cantada maldada. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce. Essas coisas, sabe? Tá. O stalking é esta situação no virtual. Tem o presencial, 147A, e quando tu faz essa situação no virtual é chamado de stalking, tá? Beleza. Ah, quando eu falei assim, ó, ele mudou para o 147A, significa que o 65 ainda existe, só que ele está em outro lugar. Quando o crime existe, só que está em outro lugar, eu digo que eu chamo isso de adequação normativo típica. Adequação normativo típica. O crime existe, só que ele está em outro lugar. Adequação normativo típica. Lembra do crime de atentado violento ao pudor? Estupro. Precisava de um homem e uma mulher. Estupro. Precisava da cópula, pênis e vagina, para ter estupro. Se fosse sexo anal, espanhola, boquete, qualquer coisa, era considerado ato libidinoso, desculpa, diverso da conjunção carnal. Ato libidinoso. E quando envolvia vagina, estupro. Ato libidinoso e estupro. O ato libidinoso foi revogado e tudo virou estupro. Tudo foi para o 213. O ato libidinoso foi lá para o 213 e virou estupro.
O que aconteceu? Foi revogado o ato libidinoso? Não. Houve a chamada adequação normativo típica. Só mudou de lugar o artigo, o crime. 68, galera, pra gente encerrar. Ah, desculpa, 67, cara, eu não conhecia esse crime, eu achei muito legal. O 67. Tá, o 66 eu quero só que vocês leiam, tá? O 67 eu achei bem legal, porque eu não conhecia estes verbos, vou falar pra vocês, que é assim, ó. Inumar significa enterrar, e exumar, desenterrar. Enterrar ou desenterrar cadáver com infração das disposições legais. Pessoal, eu pensei nisso aqui na galera lá do interior. Morreu um parente de Covid, enterra ali na capelinha. Tá, mas não vai avisar as autoridades? As autoridades, se não avisar, contravenção penal. Beleza? 68, coloquem ali no 70, revogado. 70. Revogado pela lei. Revogado pela lei, o 70, revogado pela lei 6538/78. 70, revogado pela lei 6538/78. E o 68, o nome da contravenção é recusa de dados sobre a própria identidade. Recusa de dados sobre a própria identidade. Pergunta o nome do cara, ele mente ou simplesmente não diz. Recusa de dados sobre a própria identidade. Recusar a autoridade quando por esta justificadamente solicitado, abordou o cara na rua, qual é o teu nome? Dá o teu RG, não tenho, não sei meu nome. Ou ele mente o nome, enquadra ele aqui. Recusar a autoridade quando por esta justificadamente solicitado ou exigidos dados ou indicações concernentes à própria identidade. Estado, profissão, domicílio e residência. Onde é que tu mora? Na rua. Depois acha que o cara mora num lugar, beleza? Parágrafo único, incorre na mesma pena de prisão simples de 1 a 6 meses e multa de 200, aí a multa está fora, né? Se não constitui infração mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz declaração inverídica, se apresenta como irmão gêmeo, ou se apresenta como irmão, a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão, domicílio ou residência. Ou seja, mente sobre si mesmo. Perfeito, meus queridos? Espero que tenham gostado. Preparei essa aula com muito carinho. Estudei todos os artigos, artigo por artigo. Revoguei que não, estudei o que estava revogado aí para explicar. E o que está revogado não precisa ler, que não cai na prova. Se por acaso o malandro lá que fizer uma pegadinha com vocês e vocês discordarem, vamos ler o nosso livro lá para fazer o recurso. Perfeito? Galera de casa, bons estudos e até a próxima aula.